Olá, meus amados, como é que vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus, trazendo mais um vídeo para dizer sobre política e também a de hoje também tanto política como direito, né? Eu gravei um vídeo sobre o que aconteceu das revelações que foi exposta aí sobre no Twitter, referente aos pedidos que era feito pelo TSE, pelo ministro Alexandre de Moraes, que está bombando e está percorrendo aí, que for, mostrando uma forma de ilegalidade, né? Em relação ao descumprimento das garantias constitucionais e tudo, é o que vem comentando aí. Tem até um vídeo meu aqui falando sobre isso aqui. E essa notícia fala sobre isso. Um advogado constitucionalista. Então, um colega de trabalho, né? Então, vamos destrinchar isso aqui para te verificar. Então, antes de começar, glória a Deus por estar trazendo esse vídeo aqui para vocês, gravando esse vídeo para vocês. Agradecer que estão inscritos no canal, muito obrigado pela ajuda. Peço que vocês curtam, compartilhem, ajudem o canal Estude Direito. Para você estar vindo pela primeira vez, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o canal Estude Direito. Estamos juntos aí. Então, sem mais delongas, vamos lá para a notícia. Eu sempre deixo aqui a notícia aqui elencada aqui. A gente está falando aqui, né, não só de política, mas de direito constitucional, né? E você vê que já vai começando a se manifestar o estudioso referente ao direito constitucional. A gente vê aí que é fato que muitos começam a se manifestar, né? Vendo o que está acontecendo, o que o próprio STF está fazendo, não respeita em relação às garantias constitucionais. A gente vê que é como fosse, como eu digo assim, com devido respeito em relação, não estou aqui para difamar ninguém, tudo, mas é como não existisse a Constituição referente ao STF. É como se o STF estivesse acima, né? O que a gente vai percebendo no cenário, né, que vai delineando aí, né? Como fosse relativizando, por exemplo, uma garantia constitucional e tudo. É o que a gente vai observando aí, né? Então, o que a gente vê, um advogado constitucionalista aqui se manifestando. Aí tem Tweet Files, que foi aquilo que aconteceu no Twitter, as revelações que trouxe referente ao que aconteceu no período eleitoral, os pedidos, né, pedido de dados das pessoas, né, de forma com respeito do devido processo legal, que é primordial, né? Então foi exposto pelo próprio Twitter que aconteceu, que o próprio ministro Alexandre de Moraes estava fazendo aí. Isso aí é que está repercutindo aí, né? Então, o que diz essa notícia aí? STF comete abuso de autoridade, diz advogado constitucionalista. Essa notícia está onde? Na revista Oeste, você pode acessar lá. André Marchiglia, acho que é o nome dele assim, comentou no Oeste Sem Filtro o escândalo que envolve os ministros do Supremo. Acho que o nome dele é esse aqui mesmo, André Marchiglia. O advogado constitucionalista André disse que o Supremo Tribunal Federal cometeu abuso de autoridade nos processos revelados a partir do Tweet Files Brasil. O jurista deu a declaração durante a entrevista ao Oeste Sem Filtro nesta quinta-feira, dia 4. Então, foi ontem. Aí o que, abre aspas, que disse: certamente estamos diante de uma utilização abusiva da autoridade, excessiva do poder, afirmou o advogado. Isto precisa ser investigado, deveria ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal. O jornalista norte-americano Michael divulgou com exclusividade comunicações entre a equipe de advogados do Twitter, que Twitter agora é X, né, no Brasil, com funcionários da empresa nos Estados Unidos. As conversas expõem que ministros do STF exigiram informações pessoais e íntimas de usuários de redes sociais que cometeram em determinadas hashtags. Então, ele tinha umas hashtags que você colocava, se você botasse essa hashtag, ele pedia informações, dados, tudo sobre a pessoa, porque fez aquela hashtag, só aquela hashtag. Qual é a lei que proíbe você fazer isso? Você pode ver como estava sendo a censura em relação a isso aí. A prática acontecia sem uma investigação policial e um processo legal. Então, o quê? As informações eram tudo pedidas sem ter a investigação, se realmente a pessoa cometeu algum ilícito, se cometeu algum crime, alguma coisa assim, sem algum processo judicial, de uma decisão judicial determinando que remetesse as informações e tudo. Então, o que está ligando aqui que não existia isso aí. Nas conversas, o advogado Twitter Rafael Batista considera a prática ilegal que viola os termos da plataforma. Esse é o advogado que está passando as informações lá para a empresa dos Estados Unidos, referente ao que estava acontecendo aqui no Brasil.
O escândalo divulgado nesta quarta-feira, 3, foi na quarta-feira, foi apelidado de Tweet Files Brasil. O advogado constitucional disse, considera que é improvável que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investiguem estas denúncias contra os ministros do STF. Isso aqui é fato. Ele está dizendo realmente uma coisa que é fato mesmo. Se vai acontecer agora, a probabilidade é zero. É zero ter alguma investigação. Mesmo a gente vendo que está de forma assim, não vou assim... botar logo de forma clara assim, mas os indícios que vêm e de forma que foi divulgados em e-mail, pode configurar assim um abuso de autoridade referente ao que foi cometido, pode caracterizar assim, então é coisa que tem que ser investigada, e também de forma inconstitucional, porque não obedece a um processo legal e tudo. Então a gente vê que as garantias fundamentais que a própria Constituição resguarda cada cidadão não está sendo obedecido. Então assim, eles fazerem isso agora, a probabilidade é zero. Pode ser que algo futuro que possa acontecer, se reverter alguma coisa, porque a gente sabe, Deus está no controle de tudo. Então Deus é o justo juiz. Ele pode, né, de repente aí, quando vai assim, estoura alguma coisa, sei lá, ele tem todo o domínio, tem todo o poder, né? Então, há esperança de que pode acontecer alguma coisa, né? A alternativa seria um processo de impeachment por crime de responsabilidade. A gente sabe que tem processo de impeachment lá no Senado, porque Pacheco que tem que colocar. Tem contra o ministro Alexandre de Moraes, parece que tem contra o Gilmar Mendes também, tem contra Barroso também, tem outros também tem um processo de impeachment lá. Para isso, o Congresso precisa avaliar o uso da função do magistrado de forma indecorosa ou desviada de sua função original. Abre aspas. Ele disse, é preciso que tenha uma pressão do Congresso, explicou a Oeste Sem Filtro. Se estas investigações não ocorrerem pelos meios naturais, que é o quê? Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. É importante que haja, no mínimo, pressão do Congresso para que chegue a algum lugar em relação ao Tweet Files. A gente sabe como é que está o Congresso. Então a gente vê a maior parte, a parte do Congresso, principalmente o presidente. É ele que impulsiona, né? Vamos dizer que a oposição está em cima, mas ele que vai decidir para poder encaminhar a investigação, abrir o impeachment e verificar toda a situação. Tem até uma CPI da abuso de autoridade, que é Marcelo, o deputado federal Marcelo Van Hatten, né? Acho que é Van Hatten o nome dele, né? Que é do Rio Grande do Sul. Com a CPI já tudo para poder ser aberta. E até agora, nada. Né? Então a gente sabe que o Congresso fica complicado, meus amados. Tem que ter realmente aí uma reforma no judiciário. Tem que ter pelo menos uma coisa, porque fica complicado. Por exemplo, esses senadores, não sei se tem algum processo no STF, tudo, aí ficam, não sei, com medo, tudo, ficam meio arrependidos para não fazer nada contra os ministros, porque é eles que é o Congresso que julga. Aí o STF que julga lá os processos que tá os ministros lá, que foram privilegiados. Fica complicado, meus amados. É por isso que é esse ponto que tem que acabar, esse foro privilegiado. Né? Começar em primeira instância, lá na vara de origem, lá, primeira instância lá, para depois ir subindo um recurso e tudo. Então, tirar isso aí, né? Que não vai blindar, mas resolve certa parte, né? Isso aí. Mas o Congresso fazer, não tem. Aí o advogado constitucionalista critica a atuação, é o que ele disse, o advogado constitucionalista criticou a atuação do STF contra os parlamentares. Isso porque os deputados e senadores têm o direito à imunidade parlamentar, que permite total liberdade de expressão e a opinião para o congressista. Contudo, não é o que ocorre atualmente. Então a gente sabe a imunidade que o parlamentar tem, imunidade de falar, né? Então ele tem a imunidade em relação a isso, sabe que como está sendo aí, está de forma relativizada. Então assim, estão a um período deles falarem e ser processados criminalmente, até mesmo ser caçado. A situação, tá? A gente viu o que aconteceu com principalmente Daniel Silveira. Eu entendo que algumas palavras que ele falou ali, não deveria sim, mas ele tem imunidade parlamentar. Né? Então a gente viu o que aconteceu com o Daniel Silveira, a prisão dele, todo o procedimento que se deu. Né? Então é essa situação aí, né, que está sendo relativizado. É o que observe e pelo que o advogado está dizendo aqui. O que ele disse? É um absurdo que se faz em relação à imunidade parlamentar. Disse o advogado. Os parlamentares já estão sendo processados como qualquer cidadão comum por dar suas opiniões. Quer dizer, se eles não servem para dar opinião, eles servem para quê? E também o STF julga os projetos de lei que eles vão votar. Então, para que eles servem? Então, é um fato que ele diz aqui, porque é o dever do Congresso legislar. Então, que a gente vê o quê? O STF fazendo. A gente vê em relação ao aborto, referente em relação ao porte, em relação da maconha. Então, essas coisas a gente vai vendo,
o que vai acontecendo. Referente também parece que ao foro também, que eles querem estender o foro privilegiado também. Então são matérias essas que tem que decidir ao Congresso. É por lei, não é o STF. Então o STF está intervindo também. A gente vê como está a situação, é como fosse, como disse assim no início aqui, é o STF como fosse um poder supremo aqui. Tá a Constituição aqui, poder supremo moderador, então é ele que faz tudo. E como não tem nada acima dele. É o que a gente vai observando no cenário, né? Com todo respeito, né? Dizendo você. Para o jurista, os ministros estão agindo de forma inconstitucional em diversas esferas. Ele citou a criação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que foi o que aconteceu agora com o ministro Moraes. Criado pelo TSE, o órgão deve atuar para fiscalizar as redes sociais e remover conteúdos considerados antidemocráticos, discriminatórios e discurso de ódio durante as eleições. Então é eles que vão decidir. Esse órgão vai dizer, ó, é falso, é isso aqui, retira. Então veja só o poder que foi dado, que ele não pode. Né? Não pode ter, foi criado. Veja só a situação. E o Congresso não diz nada. O advogado explicou que o Poder Judiciário não tem prerrogativa para fiscalizar nem criar leis. Essas práticas são deveres do Poder Legislativo. O Judiciário não tem poder para fazer isso aí, não. O que o Judiciário tem que fazer? Chegou a matéria, foi investigação, houve crime, houve alguma coisa, manda o Ministério Público recebeu, denunciou, leva para o Judiciário. Aí é o juiz que vai aplicar a lei. É crime ou não é? É isso aqui? É isso. É isso que tem que acontecer. Mas acontecendo não, é o judiciário em cima, querendo fiscalizar, querendo criar leis, fazer. É como se assim, é um poder superior. É o que está acontecendo. O TSE não pode criar esse órgão, que é SEDDE, comentou o advogado constitucionalista. Não deveria poder fazer isso. Esse órgão nasce com um mero braço administrativo das eleições. Essa foi a justificativa, mas na prática a gente sabe que vai ser um órgão fiscalizador. E um órgão fiscalizador não pode ser construído pelo judiciário. Um advogado constitucionalista, meus amados. Não é um advogado que não atua, que não entenda direito constitucional. Claro, todo advogado ele tem que saber uma base do direito constitucional. Um advogado que atua na área civil, um criminalista, ele tem que saber. Mas tem advogado que é enfático em relação ao próprio direito constitucional. Então é um advogado realmente na matéria. Aí tem a entrevista que foi feita, a entrevista dele completa. Então, isso é o depoimento do advogado constitucional. Então, a gente isso é tão claro que hoje, se você for ver, a própria população já abriu os olhos e sabe. E não concorda com o que está acontecendo no STF. Isso é fato. Então, a gente está falando não só política, não é direito. Então, a gente está vendo que o próprio judiciário está usando de forma política. É o que vai vendo, se intervindo, dando opinião política, magistrado se falando, dando entrevista, reportagem, já falando de forma sumária, né? Uma possível condenação. A gente está vendo o cenário que está sendo feito. Olha a gravidade disso aí. Então, quem deve barrar isso aqui é o Congresso. É o Congresso que tem que começar a se mover e fazer isso aí. É como ele disse mesmo. Se a Polícia Federal não faz, se a Procuradoria-Geral da República não quer fazer, é o Congresso que vai fazer. Então o Congresso tem que dar um basta disso aqui, né? Mas a gente está vendo como está o Rodrigo Pacheco, presidente lá do Senado, e está vendo como é com o Arthur Lira, que é o presidente lá da Câmara. Está complicado, né? Mas, meus amados, eu sei que, assim, eu não quero usar aqui para difamar ninguém, nem a Polícia Federal, nem o STF, nem os ministros, não. Então, por isso eu digo, abra a boca para abençoar. Abençoar, eu digo, orar, abençoando, orando para Deus quebrantar o coração desses ministros, quebrantar o coração desses investigadores e tudo, né? É isso que a gente tem que fazer, orar e saber que Deus vai fazer justiça. Deus pode tocar no coração do Rodrigo Pacheco. Deus é o Rodrigo Pacheco, você vai fazer agora. Abra aí o impeachment. Rodrigo Pacheco faz isso aqui. Ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Então é isso que a gente tem que descansar o coração e estar orando. E ter esperança, meus amados. A esperança é que a gente vai ver alguma coisa lá no fim do turno, né? Que Deus está no controle de tudo. Então o que é que vocês acham dessa notícia aqui, desse advogado aqui, né? Comentem aí o que vocês acham aí. Estamos encerrando por aqui, meus amados. Obrigadão e Deus abençoe vocês.